Ok, pessoal, então continuando, nós vamos resolver agora as questões 4 e 5, que foram as questões que vocês disseram que tiveram mais dificuldade na hora de resolver a lista de exercícios. Então preste bastante atenção comigo para a gente entender esse negocinho direito, beleza? Vamos lá. Na questão 4, ele diz assim: uma escala termométrica adota os valores menos 10 graus para o ponto do gelo e 240 graus para o ponto do vapor. Qual a indicação que na escala corresponde a 30 graus na escala de Celsius? Então a relação vai ser entre essa escala nova que apareceu, essa escala com a escala de Celsius, tá certo? Então vai ficar o seguinte, olha só, nós vamos ter a relação entre essas duas escalas. A escala que eu já conheço, que é a escala de Celsius, com a escala que apareceu agora pra gente, que é a escala ok? Da escala de Celsius, nós já conhecemos os valores do primeiro ponto fixo, que é 0 graus, e o valor do segundo ponto fixo, que é 100 graus. Isso aqui já é conhecido nosso na escala de Celsius. Na escala nova, a questão disse pra gente que o ponto do gelo vale menos 10 graus, deixa eu apagar aqui para escrever mais legível, menos 10 graus. E o ponto do vapor na escala vale 240 graus. A pergunta é: 30 graus da escala de Celsius equivale a quantos graus, a que temperatura nessa escala que eu ainda não conheço? Pessoal, nós vamos fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos lá quando a gente estava falando sobre a relação entre a escala de Celsius com a escala de Fahrenheit, tá certo? O mesmo processo eu vou fazer aqui agora. Vocês lembram? Olha só, tá lá no vídeo passado. O do meio menos o de baixo, ou seja, 30 menos 0, dividido pelo de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? 100 menos o de baixo, 0. Igual a mesma coisa, eu vou fazer desse lado. O do meio menos o de baixo, mas aqui a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque vai ficar, TE, o de cima, o do meio, menos o de baixo. Quem é o de baixo? Menos 10. Por isso que apareceram dois sinais de menos, tá certo? Agora, o de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? 240 menos, quem é o de baixo? Menos 10, entre parênteses, para a gente não confundir um outro sinal. 30 menos 0 vai dar 30. 100 menos 0 é 100. Igual TE menos 10. Vou fazer o jogo de sinal aqui, menos com menos, mais. Então vai ficar TE mais 10 sobre 240 menos com menos, mais 240 mais 10. Então, 30 sobre 100 é igual TE mais 10 sobre 240 mais 10, 250. Ok? Bora simplificar aqui nossa vida. Eu posso cortar esse 0 aqui de cima com o 0 aqui de baixo? Posso. Eu posso cortar esse 0 aqui com esse 0 aqui? Posso. Ok? O que eu não posso é cortar esse 0 com esse, porque aqui em cima ainda tem uma soma, TE mais 10. Então eu não posso cortar esse 0 aqui com ninguém. Tá certo? Então, o que é que sobrou pra gente? 3 sobre 10, sobre 1, igual TE mais 10 sobre 25. Foi isso que sobrou pra gente daqui. Agora, nós podemos fazer o nosso velho e bom cruz credo, ou produto dos extremos igual ao produto dos meios.
esse daqui de baixo vezes o de lá de cima, esse daqui de cima vezes o de lá de baixo, tá certo? E aí vai ficar, ó, 1 vezes TE, vai ficar o próprio TE, mais 1 vezes 10, 10. Multipliquei 1 por todo mundo, ficou a mesma coisa, igual 3 vezes 25. Então, TE é igual 25 vezes 3, 75. O 10 que está somando passa subtraindo, menos 10. Logo, TE é igual a 65 graus. É resolvida a questão. Tá certo? Deem uma olhada, façam um print da tela. Ok? E a gente já vai passar para a questão 5. Essa questão 5, aparentemente, ela é uma questão mais difícil, mas é só uma questão de entender o enunciado da questão. Porque o que é que ele diz aqui na questão 5? Veja só. Certo dia, um viajante verificou que a temperatura local acusava X graus na escala de Fahrenheit. Um valor qualquer lá na escala de Fahrenheit. Se a escala utilizada tivesse sido a escala de Celsius, a leitura seria 50 unidades mais baixa. Tá certo? Essa temperatura é... Então, pessoal, olha só. Uma das maneiras que a gente pode entender ou interpretar esse enunciado dessa questão é o seguinte, ó. A temperatura de Fahrenheit indicada vai ser igual à temperatura de Celsius mais 52 graus. Imagina, por que a gente pode entender isso dessa maneira? Porque ele disse que a temperatura de Fahrenheit naquele dia foi um valor X, tá certo? E ela diz ainda que se o termômetro fosse um termômetro graduado na escala de Celsius, esse valor seria 50 unidades mais baixa. Ou seja, se eu pegar a temperatura de Celsius mais esses 52 graus, certo? Vai me dar o valor total da temperatura na escala de Fahrenheit. Perceberam? Então, ó, nós podemos fazer essa relaçãozinha matemática aqui, tá certo? Tem outras interpretações que você pode utilizar aqui? Tem, tá certo? Essa daqui é a que eu acho mais fácil para a gente resolver essa questão. Por quê? Porque agora a gente pode aplicar a nossa relação, ó, TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Ok? Então, ó, o que é que a gente vai fazer agora? Presta atenção aqui comigo. TC sobre 5 é igual... Quem é TF? TF é igual a TC mais 52. Tá certo? Então, TC mais 52, aqui, ó, no lugar de TF, substituir isso aqui, ó, ok? Menos 32. Olha, de onde foi que veio esse menos 32? Da própria fórmula. Tudo isso vai ser dividido por 9. Por que eu fiz isso? Porque percebam que agora eu tenho todo mundo em função de uma única incógnita, que é TC, que é justamente o que eu quero descobrir. Perceberam? Então, TC sobre 5 é igual TC mais 52 menos 32. Isso aqui vai ser igual a 24.
igual a 20, dividido por 9. Beleza? E agora? Agora, o que nós vamos fazer, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos fazer o cruz credo. Como é que vai ficar a nossa expressão? Na hora que eu fizer aqui, ó, TC vezes 9 é 9 TC. Não é isso? 9 vezes TC, 9 TC. Igual esse vezes aqui, ó, 5. 5 vezes TC vai ficar 5 TC. Só que esse 5 multiplica também o 20. Então vai ficar mais 5 vezes 20. 2 vezes 5, 10. 100. Ó, 5 vezes TC, 5 TC. Mais 5 vezes 20, 100. Então o que é que vai ficar aqui agora? Vou deixar a letra de um lado, o número sozinho do outro. 9 TC. 5 TC, vou jogar para cá. Na hora que eu passo para cá, menos 5 TC igual a 100. 9 TC menos 5 TC vai dar 4 TC igual a 100. Como é que eu resolvo isso aqui agora? TC é igual a 100 dividido por 4. TC vai ser igual a 100 dividido por 4, 25 graus Celsius. Resolvido a questão 5, que foi uma das questões mais difíceis dessa lista, por conta dessa introduçãozinha aqui, para a gente analisar, para a gente entender isso aqui. Tá certo? Com isso a gente fecha a correção da nossa lista de exercícios e aí a gente dá sequência no nosso próximo assunto, no nosso próximo vídeo. Beleza? Um abraço.